Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa 30ª aula do curso de ASP.NET MVC parte 3. Nessa aula eu vou falar sobre o filtro Output Cache. O Output Cache ele é utilizado para colocar no cache o conteúdo retornado pelo método action de um controlador, de forma que o mesmo conteúdo não precise ser gerado a cada vez que o mesmo método action for invocado. O atributo ele é utilizado e definido em cima do método action, né? Podemos usar o parâmetro duration para definir quanto tempo os dados vão persistir no cache. Eu posso também usar os métodos actions, usando o filtro child action only, para incrementar um cache parcial. Então é isso que eu vou mostrar nessa aula. Então eu vou abrir nossa ferramenta de trabalho, que é o Visual Studio Express 2013 for Web. Eu vou clicar em New Project e vou criar um novo projeto web e eu vou salvar ele aqui, ó. Deixa eu localizar a pasta. Tá aqui, aula, eu vou chamar de MVC Output Cache. Vou selecionar o template empty e vou marcar a opção MVC. Vou clicar em OK e eu vou ter uma solução com a estrutura que o framework ASP.NET MVC já cria para mim. E nesta aula eu vou acessar uma base de dados. Eu vou usar o Entity Framework e os recursos da ASP.NET MVC. Então eu vou clicar aqui na pasta Model com o botão direito e vou selecionar Add New Item. Aqui eu vou clicar na guia Data e vou selecionar o Adonet Entity Data Model, tá? Que é um recurso do Entity Framework que vai me permitir fazer um mapeamento objeto relacional com um banco de dados SQL Server. Aqui eu vou chamar modelo de dados. Vou dar um R. Aqui ele vai me pedir para me selecionar o assistente com qual modelo eu vou trabalhar. Como eu vou partir de um banco de dados que já existe, eu vou selecionar essa opção. Entity Framework Designer from Database. Eu vou partir de um banco de dados. Eu poderia partir de um banco de dados usando Code First. Poderia trabalhar sem um banco de dados. Mas como eu já tenho um banco de dados, e eu não vou usar o Code First, que é um recurso do Entity Framework, eu vou trabalhar com um banco de dados e vou fazer um mapeamento objeto relacional para uma tabela que eu vou escolher e o assistente vai me guiar nisso. Vou clicar em Next. Aqui ele pede uma conexão com o banco. Ele precisa saber a minha conexão. Eu vou clicar em New Connection. O meu banco de dados, a minha instância, chama SQLX. Então, eu marquei o nome do meu servidor e eu vou selecionar os bancos. Olha aqui, ó. Eu tenho todos esses bancos de dados criados. Eu vou selecionar o banco de dados cadastro. Vou testar a conexão. Ela está ok, então vou clicar em OK. Olha, ele já criou a string de conexão, já definiu aqui, ó, o nome da connection, que é cadastro entities, porque o banco de dados que eu estou utilizando é cadastro. Eu poderia alterar esse nome aqui, eu vou deixar um padrão. Então vou dar Next. Ele está me indicando qual versão do Entity Framework eu vou usar. Eu vou usar a 6 ponto alguma coisa. E agora ele vai me exibir as tabelas, as views, a história possíveis para me selecionar com qual que eu vou trabalhar. Eu vou selecionar aqui uma tabela chamada Produto. Então eu vou clicar aqui em Finish. Deixa eu marcar aqui Pluralize ou Singularize. E o que ele vai fazer? O namespace eu vou deixar cadastro model. E agora ele está fazendo um mapeamento. Ele vai criar aqui na minha pasta model um mapeamento que vai me permitir trabalhar não com tabelas, com comandos SQL, mas com objeto. Então ele está criando aqui, fazendo todo o mapeamento, olha, ele já criou, e aqui ele já criou aqui, ó, o meu Entity Data Model, ele definiu uma entidade chamada produto, tá? Que está mapeada a minha tabela produto do banco de dados. Se eu acessar aqui, ó, olha a minha tabela produtos. Olha aqui, ó. E a minha entidade. Essa é a minha entidade gerada
ele é um Entity Framework, não é um Entity Data Model. E é através dessa entidade que eu vou me relacionar com a minha tabela. Produtos. A minha entidade é produto, a minha tabela é produtos. Note que as propriedades da minha entidade foram mapeadas com o mesmo nome dos campos da tabela, tá? Olha aqui, ó, eu tenho o meu modelo de dados contest que ele criou, onde ele já definiu, ó, a string de conexão. Olha aqui no meu arquivo webconfig, você vai ver aqui, ó, olha aqui a connection string definida, cadastro entity. Então ele já sabe qual é a conexão, olha lá, ó, que ele está usando. E aqui na minha entidades, eu estou usando essa string de conexão para fazer a conexão com o banco de dados. E aqui eu tenho, ó, a minha tabela produtos, a tabela com qual a minha entidade de produtos está sendo mapeada, tá? Que é a tabela produtos. Então esse é o meu modelo, ó. Minha entidade de produto que foi mapeada para a minha tabela produtos. Agora o que eu vou fazer? Eu já tenho o meu modelo de dados. Agora eu vou criar um controlador. Vou clicar com o botão direito, vou selecionar Add Controller. E no scaffold eu vou selecionar esse scaffold onde vai ser criada todas as views, né, e os métodos actions no controlador usando o Entity Framework. Vou selecionar esse. Antes disso, eu vou dar um build na aplicação, tá? Vou dar um build. É bom você fazer isso porque às vezes ele pode não encontrar algum arquivo que ele está procurando. Então vamos lá, retornar na pasta controles, vou dar add controle, vou selecionar o scaffold com o Entity Framework, vou clicar em add. Ele me abre uma janela, olha, eu vou escolher aqui a minha classe de modelo, que é o meu produto, minha entidade de produto, que ele gerou ali na minha pasta model. O meu contexto é cadastro entities. E aqui, o nome do controlador, ó, ele colocou no plural, mas eu vou chamar de produto controller, tá? Então ele vai gerar as views, as referências, vai usar uma página de layout. Eu não vou usar a página de layout, né? Vou usar ou não? Não. Vamos usar a página de layout para a gente ver como é que fica. Eu só não vou usar, né, no controle, as actions, eu poderia definir ela já com os comandos assíncronos, mas eu não vou fazer isso, tá? Então eu vou criar o controlador chamado produto controller, vou clicar em add. Note que ele vai criar o controlador e todas as views, edit, delete, create, tudo para mim, automaticamente. Esse é o scaffold do Framework ASP.NET MVC. Isso facilita muito a vida do desenvolvedor. Olha aqui, ó, o meu produto controller, tá vendo? Ele já gerou todas as views para mim, tá vendo? Todos os métodos actions, ó, ele criou uma instância do meu contexto, ó, index, details, create, tá vendo? Olha, ele definiu já aqui, ó, os seletores, tá? Os atributos, tá? Esse atributo nós vamos ver em outra videoaula, ele já definiu, né? Ele já definiu aqui, ó, o edit, né? Pro get, o edit pro post, tudo de forma que se eu executar, a minha aplicação também já tem umas views, ó, index, tá vendo? Edit, details, tudo pronto. Se eu executar, só para você ver, por curiosidade, você vai ver que eu tenho um CRUD completo aqui, criado automaticamente, né, usando o scaffold, né? Eu vou ter o acesso, olha lá aqui, ó, tá vendo? E ainda ele já aplicou aqui o layout, né? Se eu quiser alterar aqui, ó, eu vou aqui no layout, tá vendo? Vou alterar aqui só para você ver, ó, My ASP.NET Application, eu vou colocar aqui, ó, mycorate.net. Aqui também, ó, aqui eu vou chamar cadastro de produto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa alterar aqui. Tá vendo? Ele já criou o meu layout. No meu view start, ele já definiu qual foi o meu arquivo de layout, né? Tá vendo? Eu já tenho aqui renderizado no meu render boy, definido no meu layout o render body, né? A action link,
MyAspinet Application aqui, ó. Vou colocar aqui macorat.net. Eu vou salvar e agora eu vou atualizar e você vai ver, aí vai alterar o nome aqui, né? Então tá aqui. Muito bem. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o recurso do filtro Output Cache. E como eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no meu produto controle. Antes disso, eu vou fazer o seguinte: eu vou aqui no Route Config e vou falar que o meu controlador padrão é o produto, tá? Ele executar direto o produto, o método action do controlador produto. Ele vai executar esse método aqui por padrão, método action. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui nesse método action, tá? Esse método ele está retornando, ó, a relação de produtos. Como eu tenho poucos produtos aqui, e é muito rápida a exibição, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um delay aqui, vou usar o threading, né, que é aqui nessa classe eu tenho um método chamado sleep, que eu consigo retardar, tá vendo? Eu informo a quantidade em milissegundos, né, que eu quero que seja dado um retardamento do tempo aqui. Então, se eu colocar 3.000, ele vai retardar por 3 segundos, tá? Apenas para mim poder visualizar o efeito. E aqui eu vou definir um filtro Output Cache. Note, né, que aqui eu posso definir o parâmetro Duration, que vai determinar a duração. Eu vou definir como 10 segundos. Então tá aqui, olha, o meu filtro Output Cache aplicado no método index, de forma que eu vou ter um delay de 3 segundos para exibir a lista, e depois disso, depois da primeira vez, os dados vão ser colocados em cache e vão ficar lá por 10 segundos. Então, quando eu executar, você vai perceber. Olha, ele vai demorar um pouco mais para exibir, né? Porque além da demora inicial, ele vai demorar mais 3 segundos. Só que para a gente perceber isso, né? Eu esqueci. Eu tenho que vir aqui na View Index e fazer o seguinte. Vou fazer uma alteração aqui, ó. Aqui, ó, na Class Table, vamos lá, aqui em cima, ó, vou fazer assim. Eu vou incluir quantas colunas eu tenho aqui, né, sendo exibidas? 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. Então eu vou dar um TD aqui, né? Eu vou dar um co-span, que é igual a 4. E aqui, ó, eu vou exibir lista de produtos. Retornada em... E aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou usar o Razor, vou usar o DateTime e vou pegar a hora. E eu vou exibir a hora, para você ver, né, quanto tempo está demorando isso, para a gente perceber o efeito, senão a gente não percebe. É isso aí, né? Vamos lá, então. Agora eu já posso até atualizar aqui, ó. Eu só alterei a view, né? Não alterei código. Olha aqui, lista de produtos retornada em... Conforme eu for clicando aqui, ó, você nota que o tempo não passa, tá vendo? Ó? Ele só vai passar depois de 10 segundos, olha lá, 31, olha agora, ó. Agora 44, quer ver, ó? Por quê? Porque os dados estão em cache. Eu estou atualizando, ó, tá vendo? Então, esses dados aqui, ó, eles estão sendo obtidos do cache. Só daqui 10 segundos, agora acho que vai, 57, 58. Então, é assim que funciona, tá? Eu posso, inclusive, como eu falei aqui, usar o método ActionFill para implementar um cache parcial. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, vou aqui no meu controlador Product Controller.
Aqui eu vou definir um método, public string, né? E esse método vai me retornar quantidade de produtos, tá? Ele vai retornar, né? Vou colocar aqui, ó, total de produtos igual. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o db produtos, vou usar o count, né? Vou usar toString, e ele vai retornar a quantidade de produtos aqui para mim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou remover esse slip daí, né? Vou definir o cache aqui, decorar esse método action, e vou falar que esse método action é um child action only, tá? Ou seja, é um método action filho. Então ele não vai poder ser acessado diretamente pela URL. Como que nós vamos chamar esse método? Vamos chamar ele da viewIndex. Vou colocar aqui embaixo na base da tabela, aqui ó, vou colocar um BR aqui, e vou colocar assim, ó, como é que eu chamo um método action filho? Usando o helper HTML action, né? E aqui eu tenho que informar o nome da action, que é quantidade de produtos. Aí eu vou colocar aqui, ó, retornada em, aí eu vou fazer, deixa eu colocar destacado, né? Então tá aqui. Agora eu vou exibir aqui em cima. Note que agora eu não tenho na viewIndex mais o output cache. Ele está agora no método action filho, tá? Chamado quantidade de produtos. Quando eu exibir isso aqui na view, a lista de produtos vai ser atualizada constantemente, enquanto que a informação da quantidade vai ter um delay de 10 segundos, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou implementando um cache parcial. Agora eu vou executar e vamos ver o resultado. Ele vai exibir os produtos. Note que aqui, olha, peraí, para mim poder comparar, é que aqui agora, ó, você pode ver que eles estão sendo atualizados, mas para mim visualizar, eu tenho que vir aqui e colocar aqui, né, um date, time, now, toString. Desculpa, aqui não, tá? Aqui. Que é aqui que está sendo cacheado. Então eu vou ter que parar o código. Vou fechar aqui. Total de produtos as date time, aqui eu não preciso do revisor, né? toString. Agora sim. Ele vai exibir o total de produtos. Deixa eu colocar em letra maiúscula aqui. E a hora da atualização. Como eu tenho um cache de 10 segundos aqui, enquanto aqui essa parte vai ser atualizada imediatamente, a quantidade aqui, embora a quantidade não esteja sendo alterada, né? Porque eu não estou fazendo nenhuma operação, você vai notar que o relógio vai ficar parado aqui. Então agora eu vou executar. Agora preste atenção quando ele exibir os produtos, né? Na hora aqui, deixa eu arrumar aqui, ó.
lista de produtos, na index, eu estou colocando, isso aqui não precisa. Deixa eu atualizar. Então, note os dois relógios, ó. Enquanto a lista de produtos ele é atualizado a cada vez que eu clico, note que o total de produtos ele só é atualizado de 10 em 10 segundos, porque ele está buscando a informação do cache. Então eu tenho aqui um cache parcial usando um método ActionFill. É claro que eu poderia vir aqui e remover esse filtro, que o comportamento não iria se alterar. Só que aí eu poderia chamar esse método diretamente da minha URL, tá? Essa que é uma característica do Child Action Only. Ele não permite que ele seja acessado via URL. Então note que mesmo sem o filtro, eu tenho um comportamento, olha aqui embaixo, enquanto a lista de produto, o relógio da lista de produtos é atualizada a cada segundo, no total de produtos é só de 10 em 10 segundos, né? Tá vendo? Olha lá. Percebeu? Então, é assim que funciona o Output Cache. Correto? Era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.